A gente segue com outras informações agora. O ex-comandante do Exército, general Vilas Boas, mesmo com a saúde bastante debilitada, foi ao setor militar urbano em Brasília no início dessa tarde para registrar o seu voto no pleito. Portador de esclerose lateral amiotrófica, uma doença degenerativa que causa a morte dos neurônios que controlam os músculos voluntários, o general foi assessor especial do ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Augusto Heleno. Sem perder tempo, a gente continua o nosso giros com os repórteres aqui da Jovem Pan News. Agora a Catiúcia Sotomayor chega ao vivo. Catiúcia, Polícia Federal então divulgou o primeiro balanço sobre a segurança nas eleições, foi isso? Oi, Daniel, são vários, na verdade. Neste momento eu estou aqui no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional em Brasília, onde estão os painéis com dados sobre ocorrências policiais em todo o país que estão sendo consolidados na Operação Eleições 2022. Aqui há dados da Polícia Federal que mostra ocorrências que estão sendo registradas neste momento. Número de flagrantes, por exemplo, agora são 47 situações, registros de flagrante pela Polícia Federal. Já também o valor de apreensões, não só em dinheiro, mas somando custo de veículos, aparelhos eletrônicos, armas, neste momento são R$ 417.267. Além disso, há um painel aqui do lado com os dados centralizados pelo Ministério da Justiça, com informações de todas as forças policiais do país. Números de crimes eleitorais, como boca de urna, compras de votos, etc. E também crimes comuns, como lesão corporal, por exemplo, registrados em locais de votação. Os dados mais atuais são 219 pessoas presas, a gente vai ver essa informação. Na verdade, um total de 676 crimes eleitorais, 231 de boca de urna, 47 relacionados à compra de votos, corrupção eleitoral, 32 tentativas de violação de votos. Além disso, cerca de 200 pessoas presas. O maior número de prisões está em Minas Gerais e no Pará, 24 em cada uma dessas regiões. No DF são 10 presos. Nos estados da Bahia, de Alagoas, não há registro de prisões. Acho que Bahia também. Se puder mudar a lâmina, por gentileza, a gente pode mostrar um pouquinho aqui. Exatamente, Alagoas, Bahia e Ceará não há registro de prisões. O número de prisões aumentou. Agora são 227 pessoas presas. Além disso, R$112 mil em dinheiro apreendido, 6 armas apreendidas e também outros casos relacionados a incidentes de segurança pública e defesa civil. Nessas regiões, cerca de 70 casos. Bem, neste momento o painel tem esses dados de crimes eleitorais relacionados à boca de urna, compra de votos, corrupção eleitoral, tentativas de violação de sigilos de voto e também esse transporte irregular de eleitores, são 26, além de um crime contra candidato e 6 crimes comuns em locais de votação. O ministro Alexandre de Moraes viria ao centro da operação acompanhar esse trabalho ainda hoje, mas depois da coletiva no TSE, a agenda foi alterada. Daqui a pouco ele acompanha a apuração e a totalização dos votos lá no tribunal e a gente também vai seguir para lá para acompanhar. É isso. Perfeito. A Jovem Pan News em cima da notícia, o balanço dos crimes eleitorais e também as ocorrências neste domingo. Daqui a pouco a gente volta a conversar com a Catiúcia Sotomayor. A Justiça Eleitoral de São Paulo afirma que as filas nas zonas eleitorais não têm relação com o uso da biometria. A gente vai chamar agora o Daniel Lian. Boa tarde, Lian. Seja bem-vindo. Lian, você está no TRE, tem mais informações aí. Se o problema não foi a biometria, qual foi a questão nessas urnas? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Mas o TRE admite que não é um mecanismo ágil a biometria, mas é um mecanismo bastante seguro, segundo o órgão. Mas o que nós pudemos notar ao longo de todo o dia e também em relação aos relatos ao longo do dia é exatamente de filas nas sessões eleitorais. Tanto é que há uma informação importante agora para os eleitores: quem comparecer até às 17 horas, que é o horário de encerramento das eleições, às 17 horas, quem chegar à sessão eleitoral vai votar independente do atraso e das filas que tiverem dentro dos colégios. Isto porque o TRE já admite que as filas realmente são extensas nos colégios eleitorais e já há até uma projeção de que nesses casos, por conta aí até mesmo da própria biometria, a sessão eleitoral pode estender aí a votação até
18, 19 horas para aqueles que chegaram até as 17 horas. E esses eleitores vão receber senhas. Em relação ao último balanço aqui do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, 116 urnas foram substituídas na capital e 247 no interior do estado. Isto num total de urnas de 115.510 em todo o estado de São Paulo. Aqui em relação à biometria, no ano de 2018 foi um percentual de 45,15% dos eleitores. Já na eleição deste ano, este número de eleitores com dados biométricos subiu esse percentual para 67,13%. No entanto, há problemas realmente em relação às sessões eleitorais. 4,2 milhões de dados biométricos foram coletados pelo Denatran e que estão sendo utilizados para as eleições deste ano. De acordo com o TRE, há um balanço positivo em relação às eleições deste ano, com poucos casos pontuais de violência. Dentro de alguns instantes, o próprio presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo deve conceder uma entrevista coletiva por aqui. Daniel, e você tem alguma informação sobre as atualizações aí das urnas eletrônicas no estado de São Paulo? Em relação a essa atualização, apenas ainda os dados em relação a essas substituições, que foram 116 urnas substituídas na capital paulista e 247 urnas substituídas no interior do estado. No entanto, ainda não há aí uma perspectiva ainda em relação ao primeiro boletim, logo após o encerramento das urnas, da votação às 17 horas, ainda não há uma projeção sobre o primeiro boletim informativo, já com dados disponíveis em relação ao percentual da corrida eleitoral para todos os cargos. Muito bem, obrigada então por enquanto, Lian, que volta com a gente daqui a pouco. Vamos voltar com nossos comentaristas, chamando a Zoe Martins primeiro. Zoe, a gente viu aí várias filas em locais, em várias urnas eletrônicas pelo Brasil, e essa questão da biometria, que a intenção era para agilizar a votação, mas parece que isso acabou também gerando muitos problemas, né, Zoe? Seu microfone, Zoe, por favor. Desculpa, é que eu estou num lugar barulhento, aí eu tenho que fechar. Mas, Cláudia, o que eu estava falando é que mais problemático do que essa questão aí da fila, acredito que seja essa questão que eu falei no começo da minha participação aqui, sobre não aparecer a foto do candidato. E mesmo você falando comissário, ele não garante que o voto foi para o X candidato. Eles falam, não, o voto foi computado. Mas que garantia esse candidato, por exemplo, aqui no DF, da Bia, como que a Bia tem essa garantia que a pessoa que votou nela, mesmo que não tenha aparecido a foto, o voto foi para ela? Então, eu acredito que essa problemática aí seja muito mais um problema muito mais grave do que a questão das filas, né? E é bom lembrar aqui também, que acredito que ainda não tenha sido citado, que o próximo presidente da República, minha gente, não se trata só de que um dos favoritos financia ditaduras e pode voltar a financiar caso seja eleito, como também ano que vem, em 2023, certo, tem aí 2 vagas no Supremo Tribunal Federal, a Weber e o Lewandowski vão se aposentar. Então, mais do que essa questão, certo, aí de financiar ditaduras, é colocar mais 2 ministros no Supremo Tribunal Federal. E é um grande problema essa questão pelo ativismo judicial que a gente está vendo aí nesse último ano, principalmente agora, nessa reta, sim, final de eleição. Então, as pessoas, têm que tomar muito cuidado com o seu candidato à presidência, não só porque tem essa questão aí das ditaduras, mas, sim, também do ativismo judicial. Uma forma da gente tentar barrar o ativismo judicial é colocar no presidente, que vai colocar ministros que cumpram a Constituição de fato. E no Legislativo, senadores, futuros senadores, okay, que tenham a coragem de pautar impeachment de ministro que não respeita a Constituição Federal. Então, o cenário político hoje é muito histórico por causa disso. Não apenas, de decidir aí por um presidente que defenda a democracia, mas também que coloque ministros que defendam a democracia e sigam a Constituição Federal, o livro mais importante do nosso país, de qualquer nação democrática.
Agora o relato e o testemunho de Marco Antônio Costa. Marco, você foi votar, o que? Algum colégio, universidade? Como estava a situação por lá? Várias pessoas relataram justamente filas enormes e muitas pessoas reclamando. Algumas chegaram a desistir. O que você observou? Olha, no colégio, eu voto num colégio estadual que fica aqui na região do Itaim Bibi. Estava tranquilo, tinha assim uma fila, das outras vezes que eu fui votar não tinha fila, mas achei organizado, achei a organização, pelo menos daquela zona, estava ok. Mas eu gosto, Daniel, de repisar, né, esse ponto da violência. Onde está a TSE, a violência que vocês tanto queriam combater? Né? E o engraçado disso é que esse discurso, né, o presidente do TSE, o Alexandre, ele gosta de fazer discurso, ele gosta de fazer coletivas de imprensa, ele se sente muito à vontade, ele dá muita risada, ele está muito à vontade, né? Ele não deveria estar tão à vontade assim. Você percebe que é uma situação muito peculiar. Durante meses, a gente foi bombardeado com o discurso da iminente violência política gerada pelo Bolsonaro, pelo seu discurso de ódio. Nada disso aconteceu. Ponto. Para vocês verem como mentiram durante todo esse tempo para vocês e agora não tem... Cadê? Eu quero ver a responsabilização dos culpados. Eu quero ver a responsabilização de ministros que faziam proselitismo político, imputando ao Bolsonaro esse discurso odioso. E, por outro lado, você vê candidato fazendo isso hoje. Discurso de ódio e perseguição a bolsonaristas.